Muito boa noite, doutores, muito boa noite, doutoras. Estamos iniciando mais uma live hoje, dia 8 de agosto de 2022. Estamos próximos à data comemorativa do nosso dia, o Dia do Advogado. Conosco hoje a doutora Leonice, mais uma vez, abrilhantando essa nossa live. O doutor Robson Aparecido Ramos, nosso grande analista constitucionalista. E que honra tê-lo de volta, doutor Domingos da Paz. Meu irmão, muito obrigado por aceitar o convite e saber que estás firme e forte aí em nossa batalha diária. Que maravilha, que maravilha. Muito bem, hoje vamos falar um pouco sobre algo que nos é muito peculiar, que é o diploma. Mas antes eu gostaria de falar também, saudar os nossos presidentes, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente jornalista do Jornal O Novo, do nosso que tem a sua plataforma no Twitter, e também, além de advogado, o nosso irmão, doutor Domingos da Paz, que é jornalista e presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Depois o doutor Domingos vai nos falar um pouco sobre a sua experiência recente e essa alegria de ele estar de volta aqui entre nós. Que honra, que maravilha saber que o doutor Domingos está maravilhosamente recuperado. Também queremos saudar os nossos internautas que sempre nos acompanham nesse nosso encontro semanal. Nós, no final do programa, no final da nossa transmissão de hoje, vamos dar algumas informações sobre os tribunais regionais federais em relação à parceria estabelecida aí com as assinaturas digitais. Pois bem, tivemos uma atividade recentemente realizada no Piauí, na verdade foi hoje, na cidade de Teresina, onde foi realizada a reunião da diretoria regional da ANB do Piauí, enfrentando a discussão de assuntos relevantes no que tange à representação regional daquele estado, notadamente as implantações da ANB nacional em todas as suas ações junto aos tribunais regionais e também aos tribunais locais. Em momento oportuno, quizá na próxima live, exibiremos o audiovisual homenageando as atividades dos nossos doutores e doutoras do estado do Piauí, notadamente o doutor Hermenegildo Alberto, o doutor Tony Bozão e o doutor Aurélio de Jesus. Parabéns, ANB Piauí. Também queremos registrar que neste final de semana haverá um encontro às 9 horas, do dia 13 de agosto de 2022, no Rio de Janeiro, sob a presidência da doutora Aldenora Rodrigues Batista Pires, que será realizado no centro do Rio de Janeiro. Alguém poderia dizer, mas centro aonde? Calma lá, calma lá. Para saber o local exato e confirmar presença, contate com a doutora Aldenora pelo telefone 21, que é o DDD do Rio de Janeiro, 96848-9793. Repetindo, 21 96848-9793. Momento quando será proferida a palestra também pela professora doutora Cláudia Serpa, cujo tema é Como iniciar a advocacia usando as ferramentas online. Portanto, o convite é da doutora Aldenora, nossa presidente regional da ANB do Rio, e de toda a sua diretoria da ANB, convidando para que os nossos colegas do Rio participem desse importante encontro. Muito bem apresentados os nossos convidados de hoje, o tema principal hoje versa sobre aquilo que no passado já foi objeto de discussão. Bacharel em Direito é ou não é advogado? Parte da doutrina e juristas brasileiros afirmam que não existem faculdades, universidades e campos que formam advogados. Os portadores do diploma em direito, segundo o entendimento destes, podem ocupar cargos de juízes, de desembargadores e delegados, não necessariamente de advogados. Nós já vamos entrar nessa discussão aí. Está cada vez mais impossível de sustentar esta retórica face à modernidade e o avanço das tecnologias dispensando os conselhos de classe, que paulatinamente derrubam essas argumentações,
uma vez que foram mecanismos utilizados num passado não muito recente, a fim de criar narrativas falsas, sustentando que só é advogado quem estiver inscrito numa determinada entidade que tem a sua personalidade jurídica questionada e cujo estatuto literalmente nasceu anencefálico. Portanto, vamos debater hoje sobre esse tema com o Dr. Robson, com o Dr. Domingos e com a doutora Leonice. Afinal, que negócio é esse dizer que bacharel em direito não é advogado, mas pode ser ministro, desembargador, juiz, delegado, promotor, entre tantas? E, começando esse nosso debate, eu gostaria de trazer um texto do Dr. Robson Ramos. Esse texto que eu vou ler agora é curtinho, são 6 linhas, mas são de autoria do Dr. Robson Aparecido Ramos, que nós gostaríamos que o doutor ingressasse no tema hoje a partir dessa frase. Em face da lei vigente, a Ordem dos Advogados do Brasil não tem poder para submeter ao seu estatuto nenhum bacharel em direito, como veremos adiante, e muito menos possui autoridade para submeter ao seu estatuto, no Estado brasileiro, na figura de juízes, promotores ou advogados públicos. Nem mesmo o bacharel recém-formado que queira ingressar na carreira precisa se submeter ao estatuto da OAB, pois legalmente a OAB não é um órgão federal representativo de classe profissional dos bacharéis em direito. Cita-se aqui bacharel como grau, né? Portanto, atualmente ela sequer representa a classe dos advogados, pois foi extinta em 1991 pelo decreto número 11 de 28 de janeiro de 91. O bacharel em direito só não postula em juízo porque nossos juízes estão infectados pela doutrina imposta pela OAB, pois os bacharéis em direito não possuem uma entidade federal criada para controlar o exercício da advocacia no Brasil. A Constituição Federal prevê que para algumas profissões, nem todas, existe a necessidade de uma lei regulamente o exercício da profissão. Dr. Robson Aparecido Ramos, a palavra... Voltou, está Dr. voltando. Robson, a palavra toda é sua, diante da... Opa, a internet está meio ruim aqui, eu não sei. Eu sei fora do ar aqui Está funcionando direito para vocês aí? Estou me ouvindo. Dr. Robson, está me ouvindo? Está ouvindo, doutor? Voltou, tinha caído, doutor Robson. Será que ele está nos ouvindo, doutora Léo? Eu vou fazer uma pausa e vou conectar com o cabo para ver se funciona. Mas o doutor está nos ouvindo, doutor Robson? Agora eu estou ouvindo, mas às vezes some tudo, fica uma tela preta aqui. Quer continuar assim como está? Vamos tentar. É que eu nem ouvi o que o senhor disse. Tá, eu vou repetir, então, com a vênia do doutor Domingos da Paz e da doutora Léo e dos nossos internautas, eu volto à leitura do texto de sua autoria, doutor. E gostaríamos de entrar no tema de hoje sobre bacharel em direito. É ou não é advogado? Aspas, Dr. Robson Ramos, aspas, em face da lei vigente, a Ordem dos Advogados do Brasil não tem poder para submeter ao seu estatuto nenhum bacharel em direito, como veremos adiante. E, muito menos, possui autoridade para submeter ao seu estatuto, no Estatuto Brasileiro, na figura de juízes, promotores ou advogados públicos. Nem mesmo o bacharel recém-formado que queira ingressar na carreira precise se submeter ao Estatuto da OAB, pois legalmente a OAB não é um órgão federal representativo da classe profissional dos bacharéis em direito. Atualmente, ela sequer representa a classe dos advogados, pois foi extinta em 1991 pelo decreto 11. Eu acho melhor eu ficar um minutinho fora, que eu vou ver se eu resolvo aqui a internet. Tem alguma... tem um problema aqui. Não conseguiu resolver aí, não, doutor? Vamos lá. Doutor Domingos da Paz, o que me diz sobre esse tema?
Esse tema aí, ele é muito importante, mas muito importante para todos os bacharéis de direito no Brasil. Inclusive, eu vou ilustrar aqui de primeira mão. Eu estou preparando, após a recuperação definitiva da minha saúde, estou meio abalada, foram 2 infartos, né? Meu então, Deus. Um já é difícil, imagina 2. É um leão, né, doutora Léo? É um leão esse menino. Olha, é por Deus. Não tem outra explicação. É você e Deus, Deus e você. Não tem. Você o nosso mestre lá em cima disse: não é a sua hora ainda, não. Não, então, mas você não tem a quem recorrer. Nem médico, nem enfermeira, nem esposa, nem filho, nem diploma, nada disso interessa. É você e Deus, Deus e você. Ali é o momento de você se entregar a Deus e pedir, que é a única coisa que o ser humano aprendeu a fazer bem, é pedir. Então, é pedir que conceda a sua vida, que você tem ainda uma missão para cumprir aqui, que ela não está ainda no fim de tudo isso, e aguardar, porque a resposta é do Pai. É Ele que decide, sim ou não. Sim. Isso é difícil, mas olha, eu estou preparando um material, me veio à cabeça nesses dias que eu fiquei internado, uns 15 dias, eu fiz uma reflexão de todo o movimento que nós estamos juntos desde o começo, e eu vou fazer um trabalho em vídeo, né, de 2 ou 3 partes, e vou falar exatamente sobre isso. Como é que pode uma entidade que não existe, né, fazer as pessoas, tornar os bacharéis de direito, acabaram de formar agora, verdadeiros escravos da vontade desse pessoal? Escravo, porque você tem que se submeter à vontade desses caras. A vontade deles é soberana. A vontade deles é o princípio de tudo, é superior a tudo. Ou seja, eles administram a extinta como se fosse uma república dentro da própria República do Brasil. É o Vaticano. Então, isso, é um Vaticano, é exatamente isso. Então, é muito difícil você se submeter, você com uma certa idade, né? Eu digo por mim, com 68 anos, você ficar submetido a coisas que você, na sua educação moral, espiritual, você não aceita. Eu sempre fui um guerreiro, sempre lutei pelas coisas certas, e, de repente, você se despede de todas essas coisas maravilhosas que a vida te ensina, que te educa, para você ser uma pessoa conservadora, que eu digo dos bons princípios, de louvar a Deus, de ter uma família, de criar seus filhos, ajudar a criar os netos, e de repente você se unir com esse pessoal, com essa corja da extinta. Então fica muito difícil. E fazer as pessoas se submeter, pagar para se submeter às vontades deles, das leis que eles criaram para se auto-beneficiar. É muito difícil, doutor Carlos, é muito difícil. A pessoa que tem um mínimo de esclarecimento, ela fica chocada com isso. E o que me deixa contente, de certa forma, né, é que boa parte dos advogados inscritos na extinta não sabem da situação que ela não existe. Não sabem. E quando sabem, eles ficam turrões, eles querem arrumar um remendo para consertar uma coisa que não tem conserto. Não há como consertar. Não, mas porque isso que está na Constituição, no artigo 133, está não sei o quê, fica inventando moda. Entendeu? Então, é muito difícil, você que sempre praticou bem, você que sempre primou para as suas coisas leais, né? Ou seja, os bons costumes da família brasileira, e de repente você ser submetido a um exame espúrio e moral, né? E você chega lá e você se digna a pagar uma taxa que é absurda, né? Para você fazer um concurso público, que não é concurso público, né? Nós falamos disso na ação, que não é concurso público, porque quando é que você vai tomar posse? Você não sabe quando vai tomar posse. A doutora Leonise sempre fala isso com propriedade. Concurso público te dá o direito à posse. Você vai lá, faz o concurso, você passa, aí você vai tomar posse do cargo, da função que você passou. E aí você faz esse concurso espúrio e moral para receber um diploma. Doutor que não
Não existe meios legais para o cara conferir um diploma. No máximo, poderia ser um certificado que você participou daqueles por exame. Agora, você, através desse exame, você torna advogado? Mas que brincadeira é essa? Quer dizer, o verdadeiro diploma que nós pegamos pelo MEC, isso não tem valor nenhum. Ficou de segundo plano. Então, doutor Carlos, olha, falta muita coisa ainda para a gente se conscientizar e nós temos que fazer uma batalha acirrada em cima de tudo isso. Vamos nos reunir e vamos ter etapas, né, pautas, de como a gente vai fazer isso chegar às mãos das pessoas incautas, das pessoas que não conhecem. E daqueles que conhecem, o mínimo, esclarecer ela mais ainda. Vamos tornar isso um volume de gente, um exército, verdadeiramente exército, para que a coisa se conscientize a favor do brasileiro, a favor do país, do Brasil. Porque essa imoralidade tem que ter fim. Sabe que nós estávamos analisando esse ponto que o doutor toca aí com relação a se conscientizar as pessoas, né, principalmente no tocante ao direito posto, o direito aprendido e o direito praticado. Como é difícil nós encontrarmos em nosso ambiente jurídico pessoas sensatas e que discutem essa matéria. Nós gostaríamos de ouvir depois do Dr. Robson Ramos, que ele nos falasse um pouco sobre essa questão do diploma. Mas eu vejo, inclusive pelas nossas estatísticas da live, a média da idade das pessoas que assistem os nossos vídeos e assistem com bastante frequência é de 35 a 45 anos, né? E aí depois vai decrescendo para cima e para baixo. O jovem parece que não está sensibilizado com o direito violado, né? Ele parece que se entregar a esse vício de aceitar essas ilicitudes, contrapondo a tudo aquilo que ele aprendeu nas universidades e nas academias de direito, parece que para ele não serve senão atender os caprichos da ilicitude dali para frente. Aí a gente pergunta, que profissional está sendo entregue ao mercado de trabalho? Quando ele vai para a prática do ato ilícito, em aceitar a ilicitude contra si mesmo, que tipo de direito ele defenderá para o direito alheio, né? Então isso é realmente algo muito sério, doutora Léo. A palavra é sua. Boa noite, doutores, doutoras, doutor Carlos, doutor Domingos da Paz, um prazer em revê-lo. Prorroga a agenda para mais uns 50, 60 anos pela frente, porque nós temos muito trabalho. Doutor Robson, meu ilustre amigo de madrugadas afora, finais de semana. E a todos os demais doutores e doutoras da plataforma que estão nos acompanhando. É terrível, doutor Carlos, porque a partir de 1991, eles fizeram uma doutrinação nas cadeiras acadêmicas, na qual eles alienaram os acadêmicos do direito, que quando sai com o seu diploma na mão, de advogado que é, porque é a profissão que nasce na cadeira acadêmica é do advogado liberal. Depois ele segue o que ele quiser. Se é que ele quer ser concurso público, ele vai. Se ele quiser ser professor, ele vai. Na carreira liberal ou concursado, ele segue dali para frente. Mas, infelizmente, essa doutrinação, nós conseguimos ver isso. Ela é maçante. Eles não conseguem analisar, eles não conseguem ir buscar, estudar o histórico de toda essa história, de todos esses fatos que a ANB vem, ao longo desses anos, levantando e mostrando aos profissionais que são advogados, sim. Tá? Não existe essa de que aquele certificado de aprovação daquela entidade cujo não prova sua existência jurídica, não mantém vínculo, e que não existe regulamentar um regimento interno dela, que está lá, claro, no estatuto da fraude, da falsificação de assinatura de um presidente da República, que não mantém vínculo nenhum. E, infelizmente, nós temos a contabilidade que abraçou e outra, talvez que esteja aí no caminho de abraçar essa ilicitude e esse crime. Até 1994,
A Constituição Federal, a cláusula pétrea é clara, formou-se advogados, a profissão. Infelizmente, por causa desse crime e essa alienação nas cadeiras acadêmicas, retiraram da cabeça dos advogados e de muitos contadores que eles precisam buscar o seu direito, seja na contabilidade, seja do advogado, buscar o seu direito, porque se você não consegue buscar o seu direito, trazer para si, se unir na causa, como é que você vai defender, trabalhar dentro dos tribunais? Porque o advogado, ele faz o quê? O advogado, ele é para dar o apoio, né, para trabalhar nas áreas do direito, dando o apoio, o suporte aos julgamentos, porque quem vai julgar é o juiz. O advogado, o promotor, ele não julga nada, ele é de meio. Quem tem que julgar é o juiz. Então, infelizmente, doutor Carlos, foi isso que aconteceu. Mas, assim, nós temos um pouco, é pouco ainda, mas desses mais jovens que estão saindo das cadeiras acadêmicas, já se conscientizando. Por quê? Porque nós estamos levando a verdade a eles. É esse o nosso trabalho. Perfeito. Perfeito. Doutor Robson, a doutora Léo tocou numa questão interessante que nós sempre viemos falando, né, que o advogado, o serviço do advogado é serviço de meio. O juiz que entrega o fim postulado, né, se ele é a favor de um ou a favor de outro. Então, essa falácia de dizer que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça, ele é auxiliar da justiça. Ele nunca, quem é indispensável na administração da justiça é o juiz, desembargador, né? Mas jamais, e quando, só para fazer uma análise um pouco mais pontual, quando a ordem, aquela instituição que nós estamos questionando a sua identidade ou a sua personalidade jurídica, através dos seus representantes, vem afirmar de que a prova é uma avaliação de conhecimentos mínimos, que fosse só uma pergunta de avaliação mínima, uma seria ilegítima, ilegal e inconstitucional. Não importa outras narrativas, não importam quaisquer outras manifestações em defesa daquele instituto denominado exame. No momento que você pega o diploma, você se torna o profissional eleito pela sua profissão. E é isso que nós queríamos que o doutor Robson Ramos falasse um pouco para nós nesse dia de hoje, doutor Robson. Microfone fechado. Boa noite. Opa. Realmente a internet começou meio capenga, mas agora já está ok. Eu coloquei, tirei da Wi-Fi, pus no cabo. Veja só, doutor, o nosso problema, os nossos problemas, né, que são múltiplos, eles têm diversas características, né? Mas a base é sempre a mesma. A base é o estelionato intelectual. Nós somos governados por pessoas que se acham mais espertas do que todo o resto da humanidade. Eles se acham os donos da verdade e só aquilo que eles pensam é que está correto. Mas essa postura deles teve validade, foi válida por muitos séculos, porque não existia oposição, gente que pensasse diferente. Por exemplo, na universidade que a gente está falando, nós temos um modelo universitário que ensina só uma linha de pensamento. Eles podem até colocar meia dúzia de autores e falar que um diverge do outro, mas não é verdade, porque todos pensam do mesmo modo, todos têm o mesmo objetivo, vão chegar no mesmo final. Eles nunca colocam autores que pensam radicalmente de modo oposto a eles, né? E isso existe na filosofia, no direito, na sociologia, na pedagogia, na psicologia. Existem correntes que são
totalmente opostas, como o positivo e o negativo, mas essa parte eles não colocam. Então, isso é o grande problema. Como o estudante ele só tem uma visão, uma versão da história, e desconhece que existe uma outra corrente que pensa de modo totalmente oposto, o estudante sai dali com a cabeça feita para defender uma tese, que é sempre a tese que eles querem que seja defendida, né? É muito difícil depois esse estudante conseguir se auto-educar, né? Buscar um conhecimento por conta própria, porque normalmente isso está em outra língua, não é nem traduzido para português, está em francês, alemão, inglês. Então, é difícil para essas pessoas saberem a verdade e mudarem de opinião. Porque quando você compara as duas posições diametralmente opostas, aí sim a pessoa se esclarece e tira uma conclusão própria. Esse é o grande problema que nós temos em todos os cursos universitários. Mas, felizmente, a internet veio para acabar com esse monopólio. Foi graças à internet que isso acabou. Porque hoje a pessoa tem acesso a como funciona a justiça nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em vários países, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que tudo que a OAB faz aqui, ela importa, não tem nada feito da cabeça deles. Eles não são pessoas geniais que tiveram a ideia de fazer todo esse trabalho que está sendo feito aqui. Todo esse maquiavelismo vem de fora. Começa na França, vai para Portugal e vem para cá. Por exemplo, lá em Portugal, a OAB já conseguiu sim, entrar dentro do sistema educacional. Então, a universidade passa a teoria e a OAB passa a ser responsável pela prática. Então, a pessoa que se forma em direito só pode exercer depois de aprovado em um estágio da OAB portuguesa, né? Isso já está na lei, já é lei lá. E eles querem importar isso para cá. Nós estamos aqui, eu tenho aqui um parecer antigo do CNE. CNE é o quê? É uma autarquia, né? Aqui a gente tem muito hábito de baixar a cabeça e ter medo de autarquia. Quem falou foi o Conselho Nacional de Educação. É uma autarquia, ela não é o Estado, né? E foi solicitado por diversos conselhos profissionais que esse estágio, essa aprovação na prática, né? Não só a OAB, mas engenharia, vários conselhos, queriam entrar dentro do sistema educacional. Esse parecer do CNE, parecer CNE 136/231, para esclarecer um parecer do CNE 776/96. Resumindo essa história, o que eles queriam era que funcionar como em Portugal, né? Onde a formação do aluno está vinculada a uma aprovação da prática, de um estágio prático, lá como acontece em Portugal. Aí, o que acontece? Aqui isso não é permitido por lei, pela Constituição, aliás, né? O ensino é prerrogativa do MEC. Só o MEC pode participar do ensino. Não é o conselho profissional, não pode estar imiscuído, não é função dele, não faz parte dele. Lá em Portugal, eu não moro lá, não sei como é que funciona lá, que o povo aceita, né? Aqui não, aqui são entidades separadas. O MEC cuida do ensino. A OAB só tem a finalidade de fiscalizar a OAB não, né? O conselho profissional, que a OAB seria, em tese, um conselho profissional, todos eles.
tem a finalidade só de fiscalizar o exercício, não de participar da educação. E também não é competência de nenhum conselho profissional, e eles fazem isso, né? Todos eles fazem, legislar sobre o exercício profissional através de normas que são infralegais, né? Normas infralegais nem leis são, mas eles regulamentam o exercício profissional. E isso é uma violação da Constituição, artigo 22, inciso 16. Só o Poder Executivo pode regulamentar a profissão. O exercício, as condições para o exercício da profissão é que os caras fazem por uma coisa que eles chamam, né, doutora Leonice, de provimento. E nem, não é nada. O que é provimento deles lá? Se eles emitissem um aviso, um comunicado, isso é alguma coisa, né? Mas provimento não é nada. Então, a gente interpreta, tem até um texto do Eli Lopes, Meirelles. Eli Lopes Meirelles. Ele diz o seguinte, que para a gente saber, mesmo que o nome, né, o nome seja outro, a gente tem que dar a qualificação de acordo com a forma da coisa, né? Então, de acordo com aquele texto que veio de uma autarquia, ele não é uma resolução. Como tem muitas autarquias que emitem resoluções, eles não têm competência para isso. Portaria. Então, o texto, o formato do texto é que vai definir o que ele é, não o nome que eu dê para ele. Eu posso pegar uma portaria lá emitida por qualquer cidadão aí e colocar o título lá de emenda constitucional. Não é. Por quê? Porque o formato não é esse. Então, ele tem que se adequar ao que ele de fato é. Então, esse provimento, ele tem que ter pode ter o nome que ele quiser, mas ele não é uma lei, ele não é sequer, no caso da OAB em particular, não é sequer uma norma infralegal. Não é a entidade que nós estamos falando não é sequer uma autarquia, né? Ainda que fosse, a autarquia está fora do Estado, ela não faz parte do Estado, ela tem um vínculo com o Estado, mas ela está à margem, né? Então, ela nem Estado então ela não tem condições de emitir normas que tenham poder, força erga omnes, nem regulamentar leis. Isso é um absurdo. Então, muitas coisas erradas vêm acontecendo, mas porque as pessoas não tinham esse cuidado de analisar o que está ocorrendo, né? Mas, de lá para cá, de um certo tempo para cá, né, que esse grupo aí que estou vendo aí, esse grupo aí e outros colegas, né, começaram a cutucar com a vara curta o negócio. Hoje em dia, a gente vê muita gente, inclusive esse parecer aqui, eu estou vendo aqui, é de uma advogada, que usou todos esses argumentos que a gente vem cutucando aí há 40 anos, ela fala tudo aqui nele, e acaba com o parecer do CNE. Ela mesmo diz que ele não tem competência para... é uma autarquia. Como é que uma autarquia vai delegar um poder do presidente da República para uma entidade, né, para outra autarquia, que seriam os conselhos profissionais? Então, o CNE, Conselho Nacional da Educação, não tem poder para delegar nada, né? Ele não faz resolução, ele não tem poder para nada, ele próprio já é uma entidade à parte, paralela. Pois é, doutor Robson, o nosso presidente aí do estado de Roraima, hoje ele diz, hoje investigando um advogado da extinta, localizei uma portaria da OAB de Roraima, publicada no Diário da Justiça do Estado de Roraima. Um absurdo se privado. Por que publicaram no Diário da Justiça? Esse é outro absurdo. No Diário Oficial, eles publicam
um recadinho, que na verdade é um recadinho, que um passa para o outro, né? Eles publicam recadinhos no Diário Oficial. Quando eu vejo essas coisas, eu fico, como é que pode, né? As pessoas se submeterem a essas coisas bizarras. É preciso que alguém que seja responsável, eu diga, olha, isso aqui não é para publicar recadinho, você quer mandar recado, contrata um office boy para dar os seus recados. O Diário Oficial não é para esse tipo de coisa, né? Mandar cartinha de amor, é uma coisa bizarra o que está acontecendo. Porém... Robson, só um minutinho. Há uns 2 meses e meio atrás, eu mandei para o doutor Carlos uma publicação do Conselho Federal da OAB no Diário Oficial da União. O doutor Carlos recebeu isso. Nós achamos aquilo um absurdo. Como é que pode? Essa publicação deles foi lá em 2017. Foi na gestão do Temer. Publicaram no Diário Oficial da União. Eles não são União. Entendeu? O Diário Oficial da União não é para publicar cartinha de amor. Então, é preciso. Mas quem é que enxergava isso antes, né? As pessoas não... Antes, as pessoas tinham boa fé. Eu reputo boa fé. Todo mundo acreditava na honestidade daquelas pessoas, né? Algumas pessoas já de certa idade, terno, gravata, nobre colega, nobre doutor, ilustre, né? Pessoas que tinham uma fachada, assim, uma aparência de pessoas extremamente respeitáveis e a população respeitava, né? Inclusive juízes, né? Juízes tinham uma aura de santidade em volta deles, o presidente da OAB tinha essa aura de santidade e ninguém desconfiava, porque todo mundo presumia a boa-fé deles, e as próprias pessoas tinham essa boa-fé, né? Acreditavam na honestidade. Hoje nós estamos vendo que já eram todos picaretas. E só um detalhe, quando a gente fala sobre juiz, a gente tem que lembrar que juiz é advogado, né? Todos. Então quando se fala o advogado imprescindível à justiça, o senhor falou agora há pouco, realmente é o juiz e o promotor, que na verdade são advogados. São advogados. Não existe a profissão de juiz, né? São advogados na origem, né? Isso. Agora, veja só, como eu estava falando, eles importam muita coisa da França, Portugal para cá, né? Então, eles queriam importar essa mistura do conselho profissional com o sistema de ensino, misturar as duas coisas, a faculdade com a teoria e os conselhos com a prática. E só emitir ali a permissão de trabalho para quem tem a aprovação na prática, uma provinha igual a daqui. Aí, o que nós vimos? Eles importam o que interessa, mas não importa o que é importante. Tem uma nova teoria na Europa agora sobre a responsabilidade civil do Estado, que é um negócio que não existe aqui, né? No Brasil, o juiz não responde pelos atos dele. De regra geral, em geral, nenhum funcionário público é responsável pelos seus atos. Ele faz um projeto, um decreto, uma lei, ele faz o que ele quiser ali, e ele não é responsável pelas consequências. É muito raro alguém ser responsabilizado. É quase impossível, né? Mas, doutor Robson, me permite, me dá só uma parte. No artigo 28 da Lei de Introdução ao Direito Civil Brasileiro, cabe a responsabilização do servidor público por ato danoso à sociedade. Mas isso não é respeitado. Não é e nem aplicado. Exatamente. A coisa vai muito mais... Esse conceito novo que está surgindo lá em Portugal... Portugal e França que estão desenvolvendo esse conceito novo que ainda é meio discutível aqui no Brasil. O Brasil ainda não está adotando essa responsabilização civil do Estado. Aí o Estado é responsável pelo que o agente faz, e o agente também tem que responder. No caso, o juiz.
O juiz, hoje, se ele condena uma pessoa, a pessoa fica presa por um erro grosseiro do juiz, ele não vai responder por isso, né? Não vai acontecer nada com ele. Se ele causar um prejuízo para alguém, né, tira o patrimônio de um, passa para outro, e o erro é grosseiro, visível, ele não vai responder por isso, né? De modo geral, é muito difícil um juiz responder pelos erros que ele comete, e às vezes atos até ilícitos, mas a coisa fica ali entre compadres. Então, se está pensando na ideia de se criar uma lei, né? Uma lei que especifique isso, pormenorize e deixe isso claro, bem claro. Isso a gente não tem aqui uma lei específica que trate da responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um dano claro, onde os advogados, aí incluídos juízes, promotores, desembargadores, todos que são advogados e têm cargo público, promotor, procurador-geral, ministro da Justiça, ministro do STF, todos esses ministros, eles são pessoas que estão ali na qualidade de Estado. Então, os atos que eles praticam são atos que estão em nome do Estado. Então, o Estado tem que responder por isso e culpar essas pessoas também, cobrar dessas pessoas também. Mas aí tem que ter uma lei que especifique tudo isso. Nós não temos esse tipo de lei. O que nós temos hoje, com relação aqui aos bacharéis em direito, os advogados, nós temos uma situação de crime. Isso não é interpretação, onde eu penso de um jeito, o doutor Domingos pensa do outro, a doutora Leonice pensa do outro, o senhor, o doutor Carlos, pensa de outro. Isso não é questão de interpretação. Nós temos claramente uma violação à lei, um abuso, né, da boa-fé das pessoas. Existe má-fé na interpretação. Por exemplo, quando se fala em qualificação profissional na Constituição, ali não se está mencionando, vamos criar um conselho profissional. Não é isso que está escrito lá. Quando se fala em qualificação profissional, não está escrito perigo à sociedade. Não existe nada disso. Isso tudo é uma presunção da cabeça dessas pessoas e por má fé, né? Existe má fé na interpretação. Dr. Robson, aí vem, eu gostaria do socorro da doutora Leonice e do doutor Domingos da Paz. Quando o ministro Marco Aurélio, daquele julgamento do RE 603-583, ataca e enfrenta essa questão, né, sobre o exame de ordem, etc. e tal, como é possível que ele desvie de todo o ato normativo que regulamenta o exercício da profissão de advogado, né, e regulamenta o estatuto, quando passa a dizer que os atos privativos do presidente da República não são tão privativos como está estabelecido na Constituição Federal. Quando ele diz que compete sim ao presidente da ordem regulamentar o dispositivo da Lei 8.906, porque a lei assim o delegou. Mas, então, digamos o seguinte: o presidente da República foi eleito pelo povo para, em seu nome, né, gerir a res pública. Entre essas coisas da res pública está o de fazer cumprir a Constituição Federal. Quando um ministro da Suprema Corte pratica um ativismo judicial desde aquela época de 2002 para cá, doutor Robson Ramos, aliás, muito antes, desde 1991 para cá, quando após a instalação do Foro de São Paulo, nós estamos vendo um ativismo judicial cada vez mais gritante, mais triste, lamentável. E quando o presidente da República diz que ninguém sai fora das 4 linhas da Constituição Federal, mas a Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, como é possível que ela narra atos de tamanha selvageria
em dizer que os atos privativos do presidente da República não são tão privativos, então os atos privativos do Supremo Tribunal Federal não são tão privativos assim. Eu preciso encontrar uma resposta plausível para isso, e aqui eu me socorro dos nobres doutores e da doutora Leonice, inclusive dos próprios internautas, porque não é possível, para a prática do ativismo judicial, a uma corte alegar de que o exame se justifica pelo número excessivo de faculdades que existem, pelo número excessivo de advogados que se formam, mas não entra no mérito da lei para discutir essa questão. Então, doutor Robson Ramos, doutora Léo, doutor Domingos, bacharel em Direito é ou não é advogado, meu Deus do céu? Doutor Robson. Evidentemente que todo curso forma alguém para exercer uma profissão. A licenciatura não é um curso para formar licenciado. A licenciatura é um curso para formar, no nosso caso aqui, o professor, o químico, e várias profissões, né? O bacharelado é outro nível de graduação, né? A licenciatura, no nosso caso, são 3 anos. O bacharelado, 4 ou 5 anos. São graus de formação universitária, né? Mas eles não são feitos apenas para formar pessoas cultas, eles são feitos para formar um profissional. Até mesmo letras, filosofia, né? A filosofia, a sociologia, ela não é feita só, não é um curso feito só para as pessoas se tornarem cultas, adquirirem um conhecimento, se tornarem eruditas. Não é essa a finalidade é formar um profissional. E é nesse sentido que a gente tem que enxergar as coisas, não de acordo com a deturpação que eles estão fazendo, né? Óbvio que quem se forma em bacharel em Direito, ele só tem uma profissão. A única que é possível exercer com esse diploma é a de advogado. Eu não posso exercer engenharia com esse diploma. Eu não posso ser um professor com esse diploma, né? Eu não posso ser um geólogo. A única coisa que eu posso fazer é exercer a profissão de advogado. Prestar concurso é outra coisa. Eu não preciso, muitos concursos não precisam nem de diploma, né? Então, não é a finalidade do diploma do universitário, não é prestar concurso, né? Então, a profissão que existe, a única que existe é a de advogado. Então, óbvio que todo bacharel em Direito é advogado, não tem outra profissão para ele. Juiz, desembargador, ministro, delegado é função pública, é cargo público. Exato, todo juiz é advogado. Quando se fala o advogado é indispensável à justiça, é porque o juiz é advogado, o promotor é advogado, o desembargador, o ministro, todos são advogados. Então, é nesse sentido. Não existe uma profissão, né, que não tenha finalidade nenhuma. Um curso universitário que não tenha nenhuma utilidade. Todos formam algum tipo de profissional. E isso está na Constituição, né, na lei de ensino. Então, não se trata de interpretações pessoais. Está na lei. A lei está lá. E é bem clara que o curso universitário, o curso técnico, forma um profissional. E é para isso que o MEC, aí sim entra a história da qualificação profissional. Quem define a qualificação profissional não é a OAB, nem o juiz, nem o promotor. Quem define a qualificação profissional são profissionais da área. Primeiro, profissional do RH. Quando o profissional da administração de RH ele quer contratar alguém, ele vai procurar alguém que tenha as qualidades, os conhecimentos técnicos que ele precisa para que o sujeito exerça aquela profissão. Quem estuda... Dr. Robson, eu normalmente eu não costumo acender um debate durante as manifestações, mas tem algumas publicações e contribuições que, embora nós não concordemos, mas eu estou trazendo para o doutor ou doutora Leonice, o doutor Domingos,
Ela é uma coisa absurda, doutor Farias Neto. O doutor pode ter até esse conceito, talvez seja em razão da sua submissão ao exame, sem saber o que está por trás de tudo isso. Dizer que bacharel em direito é bacharel é grau, doutor Farias. Bacharel é grau, de cuja profissão é o advogado. Até porque o advogado, dizer que o advogado é só quem é aprovado no exame de ordem, isso é uma falácia implantada pela instituição chamada OAB, porque nem mesmo o advogado você consegue registrar como patente, né? No Instituto Nacional de Marcas e Patentes, não consegue registrar, nenhuma profissão pode ser patenteada, o que dirá por uma entidade que quer se arvorar para si o direito de dizer quem pode e quem não pode trabalhar na via da advocacia. Isso não existe, então, tá aí posto, né? Eu acho lamentável que nosso colega, doutor Farias Neto, fale tamanha inverdade, né? Eu acho, doutor, que a gente nem precisa... Só um minutinho. A gente nem precisa mais dar tanta importância para esse tipo de opinião. Por quê? Porque a gente sabe a origem, né? A pessoa, ela cresceu ouvindo isto. A pessoa nasceu, cresceu, né, estudou, foi para a faculdade, ouviu isso a vida inteira, não só na faculdade. Antes dele chegar na faculdade, essa frase aí estava nas revistas, nos jornais, nos burburinhos, nas conversas. Isso sempre foi passado, desde que foi feita essa lei aí em 94, sempre foi passada essa ideia. Então, essas pessoas mais jovens pensam isso mesmo, eles têm essa crença. A questão é que nós não temos que ficar presos a crendices, nós temos que buscar a verdade nos livros, né? E onde estão os livros, né? Vai na sociologia do trabalho estudar o que é profissão. Quem define o que é profissão, né? Se a pessoa fizer aqui uma busca na internet, vai encontrar vários livros sobre profissão e sobre vários pontos de vista, né? Então, essas pessoas que pensam assim, elas precisam se informar melhor. A gente não tem que ficar, às vezes, condenando a pessoa, porque ela, coitada, é uma pessoa que não teve a oportunidade de conhecer diversos pontos de vista, como eu estava falando agora há pouco. Sim. Na universidade, é só um ponto de vista que ensina, não ensina 10 pontos de vista que sejam completamente diversos, diferentes e até opostos, né? Isso não tem. Por isso, nós vamos sempre encontrar gente que pensa dessa forma. Mas estas pessoas precisam começar a ler, né, se instruir, e é para isso que nós temos colocado aí nos sites da ANB lá diversos textos mostrando que não se trata só da minha opinião ou da sua, mas de um estudo, né, de gente que é da área da sociologia do trabalho. Tanto é que alguns até têm perguntado de onde que nós tiramos essas manifestações. Primeiro, pela leitura, né? Segundo, pelo estudo, e terceiro, porque tem desembargadores que falam isso. Não somos apenas aqui, mas nós defendemos aquilo que os desembargadores comentam, decidem, porque nós adotamos esta razão de decidir como meta de alcançar os nossos propósitos. Não é isso, doutor Domingos? Microfone fechado. Aqui. Não, eu acho que o debate nesse sentido está sendo interessante. Esse Farias Neto aí, ele quer louros. É um idiota, bem assim mesmo, bem idiota, entendeu? Eu acho que ele está caçando coisa aqui, onde aqui pessoas com alto nível espiritual e alto nível intelectual de estudos. Ninguém aqui está gratuitamente aqui. Para que a gente chegasse até o nível que nós estamos, nós passamos por muitos obstáculos. Agora, você invadir uma plataforma e começar a colocar coisas tão miudinhas que é bem característica da sua pessoa. Entendeu? Então, para com isso. Não vamos atenção para isso. Quer tirar o foco. O nosso foco é outro. O nosso foco aqui é exemplificar, esclarecer, é trazer a conscientização de que a extinta ela é perversa, ela é cruel, além de ladra, porque ela rouba o dinheiro dos bacharéis em direito.
ela tem uma plateia qualificada. Ela não abre o exame para todos, para engenheiro, para médico, para topógrafo, não. Ela abre o exame só para alunos do quê? De direito, e para bacharéis, o quê? Em direito. Então, eles têm uma plateia qualificada para roubar. Vou usar é roubar as pessoas. E aí me aparece um débil mental aqui, sabe? Dá um tiro isso, sei lá o quê. Vai estudar, pega livros. Se não tem livro, a própria internet ela tem um livro que é o livro virtual. Tem PDF, tem escritos de tudo quanto é jeito. Basta você pesquisar. Você vai entender o que estamos falando aqui, o que estamos defendendo aqui. Nós estamos defendendo a nossa associação, que é a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, não estamos defendendo ela, nós estamos mostrando que nós somos vítimas de um processo que vem sendo colocado na cabeça do brasileiro e espizinhando o brasileiro, principalmente os estudantes de direito e os bacharéis, os formados já como bacharéis de direito. É essa a nossa questão. Não queremos saber se isso, aquilo está... Vai procurar, vai pesquisar. Pesquise primeiro, depois você entrar numa plataforma para discutir. Quem é você para discutir? Ele pergunta... Aqui no nosso meio, você pode trazer o maior cara dessa porcaria dessa OAB para discutir com a gente. Estamos preparados. Sabe por quê? Porque estudamos para isso. Agora, você entrar de alegre aqui e começar a desfazer as coisas, para com isso, meu. Vai procurar fazer outro lugar. Aqui não é lugar de fazer nada. Doutora Léo. Só um recadinho, Faria Neto, aí, né? É o nome da pessoa. Vai lá falar para Rui Barbosa que ele não fez o exame de ordem, que ele não é advogado. Vai lá falar para aquela corte, para desembargadores, ministros, juízes, advogados da alta elite, que eles não fizeram esse exame até 1994, porque ele não é advogado. E vai dizer para os juízes que eles são advogados, porque ele tem o mesmo diploma igual o teu, igual o meu, igual de todos. A profissão não se confunde com o grau obtido. A profissão, ela nasce... Lá na cadeira acadêmica, ela nasce com o diploma que nos é conferido pelo poder do Estado, através do MEC. Então, meu amigo, vai estudar. Isso se ele não for uma fake news, com um perfil falso que está adentrando aqui, tá? Porque nós já temos situações aí, já descobrimos quem é. O que eu posso estar transmitindo? Não existe... marca e patente, como já foi colocado, de profissão nenhuma. Se o advogado que não passa pelo crivo do exame regulamentado por provimento, que não é lei, não é nada, simplesmente um comunicado, todos aqueles diplomas que foram emitidos desde o 001 até 1994 têm um monte de exercício ilegal da profissão passível de prisão, porque esses estão no exercício ilegal da profissão. Se não passou pelo crivo, é exercício ilegal da profissão, não é nenhuma infração penal, é exercício ilegal da profissão. Eles estão o quê? Eles estão na infração penal? Porque eles têm o diploma, né? O diploma deles está escrito o quê? O grau obtido. Então, eles estariam cometendo infração penal desde o 001 até 1994. Bom, mas agora eu acho que a gente... Deixa, doutor Robson, me dá só um minutinho para encerrar essa discussão com o doutor Farias Neto. Eu só gostaria... Ele perguntou aonde estava escrito isso que bacharel é advogado. Então, eu quero só responder, para encerrar, colocar um ponto final aqui, dizer para ele, né, e aqui ninguém quer agredir, nós estamos só falando que nós não, às vezes a gente fica indignado, porque aparecem pessoas aqui que falam tantas besteiras e a gente acaba muitas vezes se passando, não tem a menor dúvida. Agora eu quero responder a ele, para ele dar uma lida na Lei 12.605, no seu artigo 1º e 2º, porque nós não podemos mais permitir que uma lei federal seja descumprida por conta daquilo que o Congresso aprovou e o presidente sancionou e o Estado não cumpre. Então, qual é a profissão que se entrega no diploma de bacharel em Direito, que é grau?
Bacharel é grau, de cuja profissão é o advogado. O bacharel é grau, de cuja profissão é o contador. Bacharel é grau, de cuja profissão a medicina é médico, é dentista, e assim sucessivamente. Então, nós não podemos confundir. Aí volto de novo, doutor, apenas me dá uns 2 minutinhos só para mim não me perder no meu ponto de raciocínio. Quando nós estamos falando da questão do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei assim estabelecer, diga-se de passagem que a lei é a 93, 94 e 96, que é posterior à lei 8.906, dessa questionada lei do Estatuto da Advocacia. Alguém poderia dizer, não, mas acontece que lei específica suplanta a lei genérica. Então, vamos adiante. Vamos pegar a questão aqui, não é se a lei específica ou a lei genérica pode ser aplicada em determinadas circunstâncias. O fato é que o núcleo dessa questão é o diploma. E é o diploma que nós temos que invocar. Então, só para que não fique dúvida, o diploma outorgado, que é um ato jurídico perfeito, e somente para desconstituir um ato jurídico perfeito, somente por um outro ato jurídico perfeito pode ser desconstituído. E ele não existe. Ele não existe. Outro ato jurídico perfeito para desqualificar um diploma através de um exame denominado de ordem, que é aplicado por uma entidade que tem a sua personalidade jurídica questionada e tem principalmente no seu núcleo a questão do diploma de formação de colação de grau, que entrega ao mercado de trabalho um profissional chamado advogado, contador, educação física, médico, nutricionista, enfim. Então, eu só queria explicar isso para ele, né, que nós não estamos aqui de brincadeira, a gente só quer que as coisas sejam esclarecidas do ponto de vista que tenhamos o mais absoluto direito ao exercício profissional, independente de se dedicar ou praticar aquela prova caça-níquel em reserva de mercado. Desculpa, doutor Robson, mas eu tinha que fazer esse esclarecimento. Só para complementar o que o senhor disse, a pergunta dele foi onde está escrito, né? Então, pede para ele ler o decreto número 9 de janeiro de 1825, que regulamentou o Estatuto dos Cursos Jurídicos no Brasil. Lá está escrito, tendo-se decretado que houve nesta corte um curso jurídico para nele se ensinarem as doutrinas de jurisprudência em geral, a fim de se cultivar este ramo da instrução pública e se formarem homens hábeis para serem um dia sábios, magistrados e peritos advogados. Então, a lei que criou o curso de direito no Brasil diz que a finalidade é formar peritos advogados. Então, está escrito ali, né? Então, e isso foi escrito há mais de 100 anos antes da OAB ser criada. Então, quem é que está certo, né? Esse pessoal que acha que quem tem registro na OAB é advogado, ou a história, né? Advogado já existia até na Bíblia, existe advogado há milhares de anos, muito antes de pensar, né, em criar o curso jurídico, antes de existir curso jurídico, não apenas OAB. Antes de existir curso jurídico, já existia advogado. Os cursos jurídicos vieram depois. E a OAB veio muito depois também, né? Então, não tem como ter dúvidas sobre isso. A pessoa pode não querer entender, aí é um problema dela. Mas que isso é um fato. Ô, doutor Robson, só para complementar, esse decreto ele se encontra em plena vigência quando o da outra está revogado, expressamente revogado no todo e permanente. Correto? Agora, só a gente pode, então, já estar esclarecida essa dúvida do doutor, né? Então, a gente pode adiantar e aproveitar para falar sobre outros problemas que eles alegam. A quantidade de faculdades, de cursos, né, jurídicos e a péssima qualidade que eles tanto falam, e da periculosidade que
o cidadão oferece para a sociedade, são temas interessantes para a gente colocar aqui e aproveitar essa oportunidade. Essa questão da quantidade de cursos e da qualidade, eles reclamam desde 1840. Se a gente for lá nos registros do Senado, de 1840, eles estão falando a mesma coisa, que tinha curso demais. Tá? Texto, a senhora já leu esse texto, né, doutora Leonice? O senhor também. Sim, a retórica se repete, é a mesma, a narrativa é a mesma. O Brasil tem advogado para abastecer 10 países. Eles diziam isso em 1850, ou 1840. Então, veja, essa retórica é uma falsa, é uma mentira que os próprios senadores lá da época derrubavam, tiravam sarro da cara deles, porque os cursos tinham sido acabado de ser criados no Brasil. E, quanto à má qualidade, aquele que está reclamando estudou lá na faculdade, ou dá aula nela. Né? Ou ele dá aula naquela faculdade, ou ele estudou ali. Então, a péssima qualidade é responsabilidade dele. E, desde sempre, né, a OAB teve poder decisório na criação de cursos. Se a gente pegar todos os decretos, né, onde a OAB, onde fica claro ali que a OAB tinha o poder de vetar a criação de novos cursos e de vetar a renovação dos cursos existentes. Então, veja só, se existem péssimos cursos, a responsabilidade é deles, não dos alunos. Se os cursos são de péssima qualidade, a culpa é deles. E eles são os donos e os professores nessas faculdades. Porque na faculdade de Direito, quem dá aula não são os médicos, nem os engenheiros, são os próprios advogados, são os juízes. Esse pessoal é que dá aula. Então, se existe má qualidade, eles são os principais responsáveis. E aí que a gente tem que lembrar... Os péssimos profissionais. Eles são os incompetentes, porque enquanto você está na cadeira acadêmica, você é aprovado porque eles estão ensinando. A partir do momento que você pega seu diploma, você não é competente. Quem foi que ensinou os incompetentes? Quem foi que ensinou esses incompetentes para ensinar os incompetentes? Então, agora, quando se fala de perigo à sociedade, em que parte do artigo 5º ali, está escrito que qualificação profissional significa perigo. Perigo é uma presunção hipotética extraída da cabeça deles, porque não está no texto. A Constituição fala sobre qualificação profissional. Qualificação profissional, como eu já estava dizendo, quem define são os profissionais da área, que são o pessoal de RH, são os sociólogos do trabalho, os economistas, né? As pessoas que atuam nesse campo, né? Não é o advogado que está qualificado a fazer esse tipo de definição. Por isso que essa definição, a qualificação profissional que um cidadão tem que ter para exercer uma atividade é definida pelo MEC. É o MEC, junto com o Ministério do Trabalho e da Economia, que formam o currículo escolar. E ali no currículo escolar estão as qualidades que o cidadão tem que adquirir para exercer aquela profissão. Então, não tem nada a ver com essa autarquia que deveria se limitar a exercer a fiscalização do ofício, coisa que ela não faz. Ela não vai no escritório de nenhum advogado para ver se ela está atuando direito, não vai em nenhum cartório, nenhum fórum para ver se o cidadão está trabalhando direito. Ela não cumpre o seu trabalho direito e fica querendo se meter onde ela não é chamada, não é da competência dela, né? Está na nota técnica 392, na conclusão, doutor Robson, que a função, a competência dos conselhos de classes, em geral, não fala A, B, C, D, é inscrever e fiscalizar a profissão. É só está na nota técnica 392. Isso, é só isso. E os conselhos legalmente constituídos, né? Legalmente constituídos, porque... não esses conselhos, né, que não provam a sua existência. Agora, veja só,
Quem está oferecendo risco à sociedade? É aquele cidadão que se formou e nunca exerceu a atividade profissional? Ou aqueles que estão atuando e estão praticando essas barbaridades que nós estamos assistindo, né? Aquele cidadão... existe até um texto sobre isso, sobre a periculosidade. A periculosidade, né? O perigo, o risco, o dano, essas coisas, sob a ótica da teoria neopositivista, né? Porque existe estudo sobre isso, existem livros sobre isso, sobre o risco na sociedade. Isso, tem livros sobre isso, e ali está escrito. Você tem que provar, não basta alegar. Então, você tem que ter dados estatísticos. Quantos casos aconteceram? Em um ano, ocorreram quantos casos? E, com base nessa quantidade de casos, nós vamos estabelecer se aquela atividade é um risco para a sociedade ou não. Não é uma coisa que sai da imaginação. Existe uma técnica para se extrair um dado estatístico confiável. Então, veja só, o estudante que terminou a faculdade oferece risco à sociedade. Então, prove quantos casos existem de pessoas que terminaram a faculdade, não fizeram aquele curso, a prova da OAB, e causaram danos à sociedade. Não existe um único caso registrado em nenhuma delegacia, em nenhum tribunal. Não existe isso. Mas o inverso existe. Quantas pessoas fizeram a prova, têm registro nessa instituição e causam danos à sociedade das mais diversas formas, seja no exercício da profissão, como uma pessoa que perde prazo ou não tem capacidade de criar um argumento para vencer uma causa, né? Ou seja, inventando teses que são danosas à sociedade. Quando você cria uma tese para colocar um psicopata na rua, você está oferecendo risco à sociedade, né? Isso é uma situação concreta, isso tem dado estatístico, entendeu? Agora, do estudante que se formou e causou dano à sociedade, não existe nenhum dado estatístico. Então, veja só, quando a gente vai pegar a ciência que trata dessa questão da periculosidade, né, a coisa não é feita de maneira aleatória, existe um procedimento para se extrair, se deduzir se um fato é ou não danoso à sociedade. Não se pode proibir nenhum produto, né, e nenhum serviço em função de uma presunção, uma ficção, uma imaginação. É preciso ter cálculos que provem que isso é verdade. Como as narrativas são aceitas de formas subservientes, de forma a aceitar as coisas de uma maneira com tanta facilidade, né, doutor? É esse o ponto. Até aqui, as pessoas vinham aceitando tudo que eles diziam. Mas hoje a informação, ela é muito fácil de ser adquirida. Quem quer se informar, tem livros sobre todos os temas. Se eu quiser saber sobre periculosidade e risco à sociedade, tem centenas de livros, né? E os livros são de diversas correntes também. Não é como na faculdade. A faculdade mostra livros de autores de esquerda. Só tem aquilo. Mas tem autores que são de direita. Tem outros que têm uma posição neutra mesmo. E tem outros que são simplesmente analíticos. Então, se você pega todos esses posicionamentos de pessoas brilhantes, né? Tem gente que é muito inteligente, estudou muito, sabe o que está falando e fez um livro. E critica o outro livro, critica o outro autor. Então, a gente passa a ser melhor informado, né? Nem tudo que a gente fala aqui, fala porque a gente tem um cérebro brilhante. A gente fala porque a gente foi estudar, descobriu, né? Como eu estou estudando agora. Essa questão da responsabilidade civil do Estado, eu estou fazendo um estudo sobre isso. Graças à doutora Leonice, que me pediu um trabalho ali, eu falei, olha, eu vou estudar esse assunto que se encaixa no que ela está falando. E
teoria da perda de uma chance, né? O que é que nós estamos fazendo hoje? É um assunto que eu não sei se as pessoas aqui têm conhecimento disso. Na teoria da perda de uma chance. Para lá, para a Europa, já funciona, né? E o que é que acontece aqui? Nós estamos perdendo uma oportunidade de exercer a nossa profissão. Nós investimos tudo naquilo e não tivemos nada em trocas. Fomos impedidos de exercer aquela atividade que onde nós investimos. Não foi pouco dinheiro. Eu, por exemplo, gastei muito dinheiro em livros. No primeiro ano, eu já tinha gastado, só no primeiro ano, mais de 10 mil reais lá na época. Na época, tinha mais de 10 mil reais. Na faculdade que eu estudava, tinha uma livraria. O rapaz da livraria, ele já separava para mim livros, né, coleções inteiras. Falava, essa aqui eu separei para você, que veio pouco. É um livro raro, tem poucos, eu já deixei o seu, porque ele tinha tanta certeza que eu ia comprar que ele já separava. Aí eu já ia lá, já dava o cheque, né? Às vezes pré-datado naquela época, né? Naquela época tinha pré-datado. Parcelava em cheque, pré-datado, dava para ele, mas ele já sabia. Então, eu gastei muito dinheiro com isso. E me esforcei muito para estudar. Para um sujeito, que eu não fui reprovado porque eu não sabia. Eu fui reprovado por um office boy. Isso todo mundo sabe, né? Que eu vi quem corrigiu a minha prova. Era um office boy. Pô, eu não tenho condições de fazer de novo essa prova. Porque não foi falha minha. Foi uma trapaça deles. E eu não vou fazer essa prova de novo, né? Doutor Robson. Pois não, doutor. Aqui tem o do Rai Carvalho TV e Dorá Bloco. Ele pergunta agora como acabar com a OAB. Na verdade, a OAB já está acabada. Desde 1991. Né? Ela existe de fato, mas não de direito, né? Exatamente. Então o doutor Domingos, doutor Domingos tem vários vídeos, quem quiser saber um pouco mais sobre o tema, né? Doutor Domingos da Paz, CNCC, vai lá, assista os vídeos do Doutor Domingos da Paz. Aqui nós temos vários vídeos também no nosso canal. E olha, material não falta, é fartura completa, né, de toda essa nossa situação. E doutor Robson, só para concluir, nosso tempo já se esgotou, ratificar mais uma vez, bacharel em Direito é grau, de cuja profissão é o núcleo da questão, é o advogado. Bacharel em Ciências Contábeis, o núcleo é o contador de profissão. Portanto, o resto é retórica, o resto é falácia, doutora Leonice. O resto é doutrinação, é alienação nas cadeiras acadêmicas e, infelizmente, nós temos uma grande maioria que não se dá o trabalho de se dobrar, estudar e buscar a origem da profissão que ele escolheu exercer. Ele não se dá o trabalho de ter o conhecimento. Muitos, eles vão pela alienação, a doutrinação, aquilo que ele ouviu falar, mas ele não se debruça realmente aos estudos para saber a origem da profissão dele. De onde ela surgiu, quando ela surgiu, quais foram os decretos, as leis, o que está em vigência, o que os doutrinadores A falam, o que o doutrinador B fala, o do meio, o que nem é de um lado nem do outro fala. Eles têm preguiça, infelizmente, muitos aqueles que estão lá dentro, ou estão dentro de cursinhos, ou estão dentro das instituições de ensino que está dentro desse aparelhamento, desse sistema, eles vão acontecer de entrar como esse doutor Faria Neto aqui, como já teve outros, de falar que advogado é aquele que está inscrito lá. Como assim aquele que está inscrito? Aquele número aleatório que não foi concedido no nosso diploma, que ele é um número aleatório, que a qualquer momento pode acabar, pode se destruir aquele número, mas o do MEC não vai sumir nunca, é ele que me atribui a profissão? Não foi. Não foi. A nossa profissão é o nosso diploma com validade nacional, reconhecido, registrado pelo MEC. Recebido pelo Estado brasileiro.
Exatamente, concebido e recebido pelo Estado brasileiro, porque nenhum conselho, entidade de classe que seja, ele tem o poder de auferir a profissão e a educação. É do Estado a competência. Então, tem que começar a buscar esses estudos e tirar esse conceito que foi implantado dentro da cabeça de que são bacharel. Bacharel é grau. Está muito claro lá, no artigo 1º, no artigo 2º, da 12.605, está muito claro, desde o primeiro diploma emitido pela competência, pelo Estado, pelo MEC, tá? Como nós temos um exemplo do doutor Fernando Lima, que é registrado em 1967, e já está lá em cima o grau obtido, bacharel em Direito. Não tem nenhum diploma que dê advogado, que seja ele que está investido do concurso público de juiz, promotor, delegado, desembargador, ministro, em direito, que não é o grau. E ali ele está investido de uma função, que a hora que ele tirar aquela vestimenta, ele vai exercer a função de advogado. Ou ele vai pegar, quando ele deixar de tirar a vestimenta dele, ele com a profissão de advogado, que está auferido o grau de bacharel em direito, ele não vai advogar. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser açougueiro, padeiro, jardineiro, confeiteiro, vai ser o quê? Não tem lógica. Então, a maioria, nós sabemos que nós temos uma quantidade de inscritos lá dentro que defende a sigla e não a justiça, tá? Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós temos vários também entre nós que, infelizmente, ainda não saiu da casinha para buscar a verdadeira face, a verdadeira história e o que é essa entidade. Que ela é pior que um sindicato. Porque um sindicato, nós sabemos o que é, ele é constituído, você vai lá, você tem a faculdade que está lá na Constituição Federal de você se filiar ou não. Ela se torna pior. Por quê? Porque ela te impõe, é uma ditadura que você, para exercer a tua profissão, você tem que se fazer aquele caça-níquel, aquele 171, que não aufere a competência de nenhum profissional. Nós temos excelentes profissionais com doutorado, com mestrado, pós-graduado, sem essa licença. Isso é uma mera licença, não é diploma. Esse certificado é uma mera licença, porque se fosse diploma, não precisaríamos ir para a cadeira acadêmica, estudar direito e nos graduarmos e termos a nossa profissão. Faríamos apenas essa provinha, esse caça-níquel, que é só para isso que serve, de 5 horas, da primeira fase e da segunda fase. Sairíamos todo ali com a profissão de advogado. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Nós estamos chegando no final da nossa live, e que Deus abençoe a todos, no trio, Parada Dura, e vamos em frente. Vamos lá. Doutor Robson, para suas considerações. Boa noite a todos. Foi um prazer ter a companhia do nosso ilustre doutor Domingos novamente, né? A doutora Léo, e os nossos colegas que estão participando aqui, né? E eu espero que os nossos colegas contribuam distribuindo, né, essas informações que a gente tem, passando para adiante, né? Porque o segredo para acabar com essa entidade é a informação. Até hoje, o poder que eles adquiriram foi porque não existia informação. Então, eles enganavam, trapaceavam e iludiam. Hoje, a informação, né, a internet, graças a Deus, tirou um véu da vista das pessoas. E hoje, a informação está criando pessoas mais instruídas, né, mais cultas. Então, é um grande prazer participar desse grupo de pessoas aqui. Vocês são excelentes. Parabéns a todos. Boa noite. A começar pelo doutor, né? Meu irmão Domingos da Paz. Para as suas considerações, meu irmão. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao doutor Robson, ao doutor Leonice, ao doutor Carlos, a oportunidade de estar participando e levar um pouco de esclarecimento. Haja vista que, se voltar um pouquinho ao tempo, pouco,
Vamos voltar aí para 2015. 2015 não está muito longe, 2015. Nós não tínhamos ninguém debatendo esse tipo de assunto. Ninguém debatia. Não reuníamos pessoas de altíssimo nível de conhecimento, porque leu e estudou, num grupo de pessoas com a mesma finalidade. A nossa finalidade aqui é uma só, é esclarecer. Desde o começo, desde o meu primeiro vídeo que eu falo sobre a extinta, né, a Orcrim, eu falo do esclarecimento. Não acredite no que eu estou falando, anotem os números das leis, dos decretos, depois vai estudar, vai pesquisar, e depois, seja macho, me encontre pessoalmente e fale que eu sou mentiroso. O Bolsonaro fala assim, me chama de corrupto, eu quero que você me chame de mentiroso. Só isso. Chama o CNCC. Né? Então, é simples a coisa. Então, Feito. eu só posso agradecer aos colegas que estão aqui, aos colegas que fazem parte da ANB, dessa família, que durante esse tempo vem se agregando no conhecimento e na perspectiva de melhorar muito mais, como disse o doutor Robson. Só tem um jeito de combater hoje, de combater a Orcrim, é levando o conhecimento, é levando o quê? Esclarecendo as pessoas, não tem outra forma. Então, quanto mais gente esclarecida, menos força vamos fazer de ficar debatendo uma coisa que há quanto tempo nós vamos falando nisso, esse tipo de coisa, esclarecendo. Então, eu acho que chegada a hora de você, na vez de ficar questionando quem está aqui, anotar, pega um lápis, pega uma caneta, né? Pega a caneta e escreve, pega um papel, um sulfite, escreve. Isso, é o papel. Pega o papel e escreve, né? Escreve, papelzinho, aí. E escreve no papel os números das leis, dos decretos, anotem todas as informações que ora passamos. E depois, tenha coragem de verificar se é mentira ou verdade, para você chegar aqui e chamar a gente de mentiroso. Porque quem não faz isso vai ficar eternamente na ignorância. Não é na ignorância porque nasceu ignorante, não. É na ignorância de conhecimento. É só isso, é simples assim. Né? Maravilha. E olha, o doutor Carlos agradece, o doutor Robson agradece, eu agradeço, a doutora Leonice agradece, porque você vai ser mais um soldado contra a ignorância, do não saber. É só isso. Aqui nós somos tirados da escuridão, meu nobre irmão. Simples assim. Aqui nós estamos dando oportunidade de sair da caverna. Você que fez direito, você sabe disso. Lá da olha caverna, olha o mito da caverna de Platão lá, né? Hein? Então. Aí, esse então, é o momento de você sair fora da caverna. Pronto. Maravilha. Meu irmão, saudações mais uma vez. Deus abençoe o Brasil. Amém. Eu quero dizer a alegria que nós estamos registrando hoje da sua participação e sua presença. Saber da sua recuperação, que o nosso grande arquiteto lhe continue concedendo o benefício da luz, da sabedoria e da saúde, sobretudo, né, para enfrentar as adversidades que ainda estão por vir. Precisamos muito juntos batalhar, ombrear essa questão lado a lado. Eu quero, antes de terminar também, dizer que a ANB, na semana passada, encaminhou todo o procedimento do pedido de parceria da Resolução 85 do CNJ. Encaminhamos isso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o processo todo já está lá, agora estamos aguardando a manifestação do TRF no tocante à formalização da parceria da assinatura digital. Igualmente, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já foi também notificado, né, pedindo informações, e também já se manifestou, e em breve estaremos encaminhando também as matérias para aquele tribunal. Restam agora 4 tribunais que não se manifestaram ainda. Então, de qualquer maneira, eu estou feliz, doutor Léo, eu estou feliz, doutor Domingos, doutor Robson, porque, e aqui eu quero fazer um agradecimento ao doutor Egídio Magra Neto, que é um baluarte aqui do Rio Grande do Sul também, que tem se somado ao nosso trabalho, igualmente como o doutor Horácio, né, Cassales, a quem quero aqui estender
a minha homenagem, meu reconhecimento pelo trabalho que estão fazendo também junto com a ANB. Dizer que agora estamos aguardando esses 2 tribunais. O primeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o mais avançado, né? Já foi encaminhado todo o expediente solicitado, inclusive o requerimento, aguardando agora a decisão. Também estamos aguardando a manifestação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, né, que está localizado no estado de Minas Gerais, a iniciação foi feita, das tratativas foram feitas pelo Dr. Edson Leles. Então, estamos aguardando esses tribunais. É um processo não tão rápido, porque não depende da ANB, depende apenas e tão somente dos próprios tribunais agora responderem. E também dizer que a ANB recebeu a informação da Presidência da República, notadamente da Secretaria-Geral da Presidência da República, a informação a respeito do contato que a ANB vai promover com a OCDE. A Secretaria-Geral do Gabinete nos respondeu, né, e, obviamente que eles pediram algumas informações meio que reservadas, né, mas nós estamos preparando outro arcabouço de informações que vão ser encaminhados para a OCDE, né, principalmente contestando aquilo que foi dito por uma entidade que eu não quero declinar aqui, né, e dizer que ela é a dona do direito no Brasil, quando na verdade nós sabemos que o povo, na sua maioria, não concorda mais com as suas doutrinas medievais, querer impor uma mentira, dizer que advogado é só aquele que está nela inscrito, aprovado por uma lei, perdão, por uma lei que foi votado fora das colunas de regularidade e ilegalidade. Nós não podemos permitir que o Congresso continue trabalhando dessa maneira. Então, nós somos a possibilidade de restaurar as injustiças praticadas para que a justiça seja finalmente entregue a todos os operadores do direito que saem das faculdades, independente de praticar essa prova caça-níquel e reserva de mercado. Então, eu quero aqui pedir, se você gostou dessa live, dê seu joinha, que é muito importante. Compartilhe. Se não concordou, deixe o seu recado aqui embaixo, que pode ter certeza que nós vamos respeitar na resposta. Agora, nós não vamos entrar numa discussão boba, ofensiva, agressiva, porque nós somos advogados. E, principalmente, como advogados, nós só podemos esperar o decoro, né? Respeito. Não é porque passou numa prova que essa pessoa é mais ou menos do que aquele que não passou. Então, vamos nos respeitar. Causídico é causídico. Defender o direito próprio, acima de tudo, para depois defender o direito alheio. Vamos discutir? Ótimo, vamos discutir, vamos debater, mas não falte com respeito nessa plataforma. E aqueles que faltaram com respeito utilizaram nomes fakes, e nós já descobrimos quem são. Portanto, parabéns aos nossos debatedores, essa mesa seleta, maravilhosa, de gente qualificadíssima. Eu quero aqui render as minhas homenagens a vocês três, né, aos nossos internautas que participam, e dizer que a ANB trabalha, como diz a doutora Leonice, 24 horas por dia para poder dar a todos os seus filiados e a todos os seus dirigentes essa esperança de, em breve, estarmos atuando à frente da advocacia que tanto buscamos nos cursos universitários. Que tenham todos uma bela noite de sono suave e reparador para um alegre despertar. Que Deus os proteja. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live, com muitas informações da nossa ANB. Dr. Robson, doutora Leonice, doutor Domingos, gratidão. Muito obrigado, muito boa noite, que Deus os abençoe hoje e sempre. Boa Até a noite, semana que Deus vem. abençoe a semana de todos. Amém.